Você vai ouvir agora uma mensagem. Então pare, pense, não faça nada, preste atenção em cada palavra que o pastor vai falar com você. Filipenses capítulo 3, nós vamos ler o verso 12 até o 16. Filipenses capítulo 3, versos 12 até o 16. Encontraram? Diz assim: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todavia, pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra para a nossa vida e para o nosso coração. Vamos orar mais uma vez? Senhor querido, nesse momento em que abrimos a palavra, pedimos que o Senhor fale através dela ao coração de cada um de nós, nos orientando e nos ensinando de acordo com o teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, estamos iniciando um ano novo. A igreja está enfeitada ainda, provavelmente desde o Natal, com esses enfeites vermelhos. Não sei quantos estiveram aqui no culto da virada. Eu estava com um probleminha no dente, fiquei em casa. Passei a virada do ano dormindo. Mas alguns puderam estar aqui, vieram aqui, outros passaram com a família. Algumas pessoas, por incrível que pareça, até evangélicas, têm um monte de mandingas no momento da virada do ano. Isso é profundamente estranho. Mas você vai ver pessoas crentes que na hora da virada se escondem num cantinho para comer umas 3 uvas, ou outras fazem com 7, e põem a semente na carteira, achando que fazendo isso é que vão ter um ano bom. E nós vamos ver outros que ficam perto do mar para pular as 7 primeiras ondas, depois que dá meia-noite. Nós vamos ver outros que no dia seguinte comem lentilha. Alguns fazem isso até no momento da virada, achando que se comerem lentilha no momento da virada do ano ou no dia, as coisas vão dar certo para eles. E outros no dia primeiro ainda têm outras crendices. Não comem galinha porque cisca para trás. Comem bichos que andem para frente, achando que fazendo isso é que eles vão ter um ano novo feliz. E essa lista não acaba aí. Na verdade, você vai observar algumas pessoas que acham que se não se vestir de branco não terão paz, se não se vestirem de amarelo não terão dinheiro, se não se vestirem de vermelho, alguns colocando as peças íntimas nesta cor vermelha, não serão felizes no amor. E essa lista de crendices não para aí. Elas têm uma lista infinita do que as pessoas fazem, por incrível que pareça, algumas até evangélicas, achando que fazendo essas coisas elas vão ter um ano novo feliz. Meus queridos, só tem uma pessoa na face da terra que pode fazer o seu ano de 2016 ser feliz. Na verdade tem duas só. E você já sabe quem é que eu estou me referindo.
Meus queridos, em primeiro lugar, quem pode nos fazer felizes em 2016 é o nosso Deus. Porque felicidade é a capacidade de ser grato pelo que você já tem. Então, felicidade é totalmente diferente de sucesso. Felicidade é celebrar as bênçãos que Deus já me deu. Tirando isso, quem tem a tarefa de fazer o meu ano de 2016 ser um ano feliz e bom, sou eu. Deus dá para nós a visão, dá para nós os recursos, dá para nós o potencial, dá para nós a oportunidade, mas quem tem a tarefa, quem tem a missão, quem tem a responsabilidade de construir um ano novo bom para mim, sou eu. Eu não posso jogar essa responsabilidade para cima de você. Eu vou devagarzinho e vocês vão entender isso bem. Eu vou mergulhar com vocês já no texto bíblico que dá base a essa mensagem. Não perca a esperança não, que eu chego no texto já. Estou primeiro preparando o terreno para poder plantar. Meus queridos, na verdade a virada do ano não significa absolutamente nada, a não ser que você jogou um calendário velho fora e está colocando outro no lugar. Não é a mudança de um mês para o outro, de um ano para o outro, que muda a sua vida. Quem muda a sua vida é você. Deus te deu as capacidades, os talentos, o potencial, a oportunidade, a força. Mas quem tem que fazer é você. É você que tem que fazer isso. Vamos pegar o texto e vamos consolidar o entendimento dessas coisas. Veja, Paulo escreve a carta de Filipenses de dentro da prisão. O apóstolo Paulo, durante muitos anos, foi um perseguidor do povo de Deus. Durante muitos anos ele achava que os cristãos eram traidores da fé judaica. Os persegue. Até o momento em que o Senhor Jesus se encontra com ele no caminho para Damasco. Paulo literalmente cai do cavalo. Fica cego 3 dias. Quando Ananias é enviado a orar por ele, ele então volta a enxergar, pede o batismo, vai para a Arábia, fica estudando de novo os textos bíblicos lá, ele conta isso, depois nas suas próprias cartas que estão na Bíblia. Quando ele volta, ele quer se aproximar dos discípulos. Os discípulos não querem a presença dele, não acreditam nele, não confiam nele, acham que é o grande golpe que Paulo está dando para acabar com os cristãos de uma vez. O único que acredita em Paulo é Barnabé. Barnabé chega junto de Paulo, o discipula, o treina. Através de Barnabé, Paulo consegue se aproximar dos apóstolos e dos cristãos em geral, que passam a acreditar que de fato Paulo fosse um homem convertido. Paulo, com muita luta, vai sendo aceito no meio dos cristãos. Faz viagens missionárias difíceis, que vão lhe dando a chance de plantar igrejas em vários lugares. Ele vai começando a se tornar conhecido e começando a se tornar reconhecido. Até que depois de muito sofrimento, muita luta, muitas coisas que ele passa, e conta, por exemplo, lá em 1 Coríntios, que até naufrágio ele passou, até apedrejamento ele passou, várias vezes açoitado com varas, fome, frio, tudo para passar por lugares inóspitos, pregando o Evangelho, desejando ser aceito pelos cristãos. E quando ele consegue, ele é preso. Quando ele está achando que ele vai desfrutar do melhor da festa, ele é preso. Quando Paulo é preso, eu acredito que isso deve ter batido a cabeça dele como liquidificador, quando você liga, e ele dizer: meu Deus, eu não estou entendendo nada, eu lutei tanto para ser aceito pelos cristãos, para os cristãos acreditarem em mim, acreditarem na minha conversão, e agora que eles acreditam, eu estou preso.
Mas, meus queridos, a prisão de Paulo pode ser a sua também. Você se sente preso a uma circunstância que teoricamente paralisou sua vida. Estou preso. O que eu faço da minha vida agora? Veja, quando a gente se vê dominado por uma circunstância que tranca a nossa vida, aparentemente por todos os lados, alguns vão se revoltar, vão chorar, vão culpar a Deus, culpar aos outros, vão tentar saídas mágicas e mirabolantes para solucionar a sua vida. E de maneira parecida, algumas pessoas se vitimizam profundamente. Você vai conversar com algumas pessoas e você vai notar que quando elas começam a falar da vida, elas se sentem vítimas da vida, do mundo, das circunstâncias. Quem se sente vítima de tudo e de todos, não consegue mudar de vida. Porque a vítima culpa os outros pela sua falta de felicidade e fica esperando dos outros uma atitude que solucione a sua vida. É mais ou menos como quando Adão peca e é levado a julgamento por Deus, e Deus diz para ele: onde é que você está? E depois de muito custo ele aparece, e a resposta dele é o seguinte: olha, a mulher que tu me deste é que é a culpada de tudo. Deus vai lá falar com a mulher: não, a serpente que tu fizeste é que é a culpada de tudo. Em última análise, na cabeça deles o culpado era Deus. Deus é que era o culpado deles terem feito o que fizeram. E tem muita gente que pensa assim, não fala, mas pensa. E acha que Deus, que no fundo deve ser o culpado pela vida que eles têm, pelo sofrimento que eles têm, pelas lutas que eles têm e outras coisas mais. Mas, meus queridos, enquanto eu ficar achando que os outros são culpados pela vida que eu tenho, eu fico sentado esperando eles resolverem minha vida. Mas não funciona assim. Os outros têm uma certa influência sobre a sua vida, é verdade, mas não determinam a vida que você vai viver. Chega uma época que você passa a ter poder de fazer suas próprias escolhas e determinar o seu próprio caminho. E aí você se torna o responsável pelas escolhas que você faz. Veja que Paulo, quando é preso, ele podia ter dito assim: ah, Deus não existe não. Se Deus existisse eu não era preso. E ficar embaixo da cama chorando e dizendo: ah, que Deus é esse que deixou eu ser preso? Ah, coitadinho de mim. Ah. Mas Paulo entende que esse tipo de reação não ajudaria a sua vida em nada. E o que ele faz? Ele percebe que essa prisão era a melhor coisa que podia acontecer na vida dele. É mesmo? É. E eu vou repetir isso. Paulo percebe que essa prisão foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para ele. Foi essa prisão. Por quê? Porque Paulo já tinha aprendido muitas coisas com Deus, mas não tinha colocado isso por escrito ainda. Não tinha tempo. Ele ficava correndo de uma cidade para outra, pregando de um lugar para o outro, evangelizando de um lugar para o outro. Quando ele foi preso, ele percebeu que aquela era a grande chance da sua vida de escrever cartas para as igrejas e de colocar por escrito o que Deus havia ensinado para ele, de prosseguir fazendo o seu trabalho de uma outra forma. E é de dentro da prisão que ele escreve a carta aos Filipenses, e é considerada na Bíblia como a carta da alegria, porque Paulo fica com o coração cheio de alegria ao perceber a grande oportunidade que Deus estava dando para ele. E é por causa da prisão de Paulo que eu estou lendo esse texto hoje aqui com você. Porque se Paulo não tivesse sido preso, ele provavelmente não escrevia isso. Ele não ia ter tempo para escrever. E Paulo percebe que aqueles anos de prisão
e ele fica 3 anos preso. É a grande oportunidade da vida dele de colocar por escrito as várias coisas que ele aprendeu com Deus. Isso significa que quando Deus permite um problema na sua vida, de alguma forma esse problema não te impede de prosseguir. Dá para caminhar apesar dele. Dá para caminhar apesar da situação que você sente que aprisiona você. Até porque não teria sentido Deus permitir um problema que te impeça de cumprir os planos dele. Não teria sentido isso. Então, se há um problema na minha vida, ou eu sou capaz de solucionar esse problema com o entendimento e as ferramentas que Deus me deu, ou eu sou capaz de prosseguir apesar do problema, mesmo não solucionando ele, eu sou capaz de andar apesar dele. Ou uma outra coisa, ou eu tenho condições de solucionar isso, ou eu tenho condições de caminhar apesar disso. O que não pode é ficar se enchendo de sentimento de vítima. Ah, tadinho de mim. E Paulo dá 3 orientações no texto que eu li, que você acha que eu não vou citar mais. Ele diz assim: eu faço o seguinte, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Veja, eu não posso ficar remoendo a dor da vida passada que eu enfrentei, que eu passei. Tem gente que nunca se liberta disso. Você vai conversar com a pessoa, ela só tem um assunto, que é o problema que ela enfrentou, o sofrimento que ela teve. Eu conheço um senhor que ele tinha uma empresa de mudanças, a empresa faliu, isso já tem uns 15 anos. Até hoje, se qualquer um for sentar com ele para conversar, ele só tem um assunto. Se ele conversar 15 minutos com a pessoa, vai desembocar no assunto da empresa dele que faliu. Ah, porque meu sócio me roubou, porque isso, porque aquilo outro, é o único assunto que ele tem. E quanto mais ele remoe isso, mais a vida dele fica parada. Ele nunca mais conseguiu voltar a trabalhar, porque ele não se liberta dessa dor. E Paulo percebeu que para ter um ano novo, para avançar na vida, eu tenho que conseguir cortar essas cordas que me prendem no passado. Eu não posso ficar remoendo os meus fracassos. Eu não posso ficar remoendo os meus erros. Eu tenho que aprender lições com ele, para eu não errar de novo nas mesmas coisas. Mas uma coisa é aprender as lições do que a vida já me deu, outra coisa completamente diferente é ficar remoendo essa dor, é ficar chorando eternamente um defunto que eu tenho que enterrar. Você entende isso? Você fica remoendo situações que já não tem mais jeito de mudar e que já estão passadas. E você fica presa àquilo e fica falando aquele assunto. Não, porque aconteceu tal coisa na minha vida. Que pena que aconteceu, mas não dá para mudar. Ultrapassa isso. Vai adiante. Consegue virar a página. Deixa o passado passar. Veja, Paulo entende, eu preciso me esquecer das coisas que para trás ficam. Eu não posso transformar o meu passado numa âncora que não me deixa prosseguir. E ele então continua dizendo, avançando para as que diante de mim estão. E eu pergunto, o que está diante de você? Você tem alvos? Você tem metas? Você tem planos? Algumas pessoas, meus queridos, vivem com o único propósito de comer, dormir e ver televisão. Eu acho muito triste a pessoa viver dessa forma. Eu acho que a vida não é só isso, não. Mesmo que você já tenha um pouco mais de idade, você pode servir a Deus de muitas maneiras. Você pode servir a Deus compartilhando a sua experiência com quem esteja disposto a ouvir. Você pode servir a Deus, de repente, evangelizando por telefone, evangelizando pessoas que moram ali na sua vizinhança. Você pode servir a Deus através da oração. Faz um plano de oração, começa a listar coisas que precisam de oração, pessoas
que você gostaria que se convertessem. Você pode servir a Deus de 1000 maneiras. Mas quem não tem mais alvo na vida vai viver para quê? Quem não tem mais objetivo na vida vai viver para quê? Você tem que ter objetivos na sua vida. Você tem que se sentir útil. Você tem que enxergar que você é útil e você pode ser útil para Deus. Se você conseguir entender que você é útil, com todos os problemas, com todas as dificuldades, com todas as limitações que você tem, e você conseguir enxergar alvos para você, objetivos para você, você tem forças para caminhar. Veja, o ano novo, ele só se torna novo quando eu faço coisas novas. Mas para que eu faça coisas novas, eu tenho que ter esse desejo de fazer. E eu pergunto, o que você tem desejo de fazer de novo, nesse ano que começou? Tem alguma meta no seu coração? Tem algum alvo que Deus está colocando no seu coração, que você está permitindo que Ele ponha no seu coração para esse ano? Ou não tem alvo nenhum? Não tem objetivo nenhum? Veja, quando eu sair hoje daqui, se Deus assim me permitir, eu vou lá para a congregação, vou pregar lá. Mas se eu não tivesse para onde ir, eu não ia ter ânimo de me levantar, ia ficar na cadeira, não tenho para onde ir, vou ficar aqui. Você entende? De maneira parecida tem gente que fica assim na vida, anos às vezes, não tem objetivo nenhum, vai caminhar para quê? Para chegar aonde? E Paulo, ainda preso, tinha alvos, e ele diz, eu prossigo para esses alvos. Quais são seus alvos, Paulo? Eu vou escrever o que Deus tem me ensinado, eu vou escrever para as igrejas. Alguns historiadores dizem que ele evangelizava o guarda romano que ficava preso a ele em turnos de 8 horas por dia, e que a evangelização da guarda pretoriana romana começou assim, que Paulo viu no fato de estar algemado com guardas que se trocavam em turnos de 8 horas, era uma grande chance para evangelizar esses soldados. Ele tinha alvos, mesmo estando preso. E eu pergunto, quais são os seus? Você tem alvos para 2016? E olha só que coisa interessante, a terceira lição que Paulo dá. Eu me esqueço das coisas que para trás ficam, eu tenho alvos que adiante de mim estão, e o terceiro, eu prossigo para esse alvo, eu prossigo, não que eu me considere perfeito, ele diz nesse texto, ou que ache que já alcancei tudo que deveria alcançar, ele diz nesse texto, mas eu prossigo. Prosseguir é ter perseverança. Tem dias que quando eu saio daqui, eu tenho carona para ir para a congregação, tem dias que eu não tenho. Quando eu não tenho, eu tenho que caminhar daqui, por exemplo, ao terminal. E são vários passos, quando eu venho de bicicleta é mais fácil. Mas veja, cada passo que eu dou, eu estou indo para onde eu tenho que ir. Chega uma hora que eu estou lá. E se eu desistir no meio do caminho? Eu não chego. Então eu prossigo, quando Paulo diz, ele está dizendo, eu tenho perseverança. Eu não vou parar no meio do caminho. Veja, tem algumas coisas que te ajudam a ter perseverança. Por exemplo, eu já disse a vocês 500 vezes, vou dizer 501 agora, que eu coloquei como meta para mim, entre elas, uma delas, que eu decidi emagrecer. Se você tem essa meta, embora todo mundo aqui eu acho que está num peso bom, não estou vendo ninguém muito aqui acima, pelo menos daqui não estou vendo. Mas quando você está querendo emagrecer, põe uma foto de você magrinho na porta da sua geladeira. Tira uma xerox para não estragar a sua foto, põe lá com um pouquinho de contact, uma foto dos seus bons tempos, que você estava no seu peso ideal, põe lá na porta da geladeira. Quando você chegar na geladeira, desejando aquele doce, desejando aquele pudim, e você vai olhar na porta da geladeira, vai ver ali a sua foto de quando você estava com o seu peso ideal, a mesma força que você fez para abrir a geladeira, você vai fechar. E vai deixar o pudim lá, quietinho no canto dele. O que é isso, meus queridos? Isso é prosseguir para o alvo. É obedecer a orientação de Paulo.
eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Eu tenho que enxergar o meu prêmio. Se eu conseguir enxergar o meu prêmio, eu consigo caminhar na direção dele. Entendeu? Então, enxergar o prêmio é isso. Qual é o meu alvo para esse ano de 2016? Qual é o seu? Você tem desejo de melhorar o seu relacionamento com alguém? Pega uma foto da pessoa. Isso não é simpatia, não. Isso é apenas uma lembrança do que você deseja conseguir, para que você lembre de orar por isso, de trabalhar por isso, de caminhar na direção do que você quer. Eu tenho que colocar coisas que me lembrem do que eu quero. Eu tenho um amigo que eu fui visitá-lo, na porta do armário dele, parece casa de criança. Ele colocou uma folha de cartolina com todas as metas dele para 2016. E colocou embaixo o que ele tem que fazer para conseguir isso. E ele disse assim: toda vez que eu entrar no meu quarto, eu vou ler isso, e eu vou lembrar o que eu quero nesse ano, e eu tenho que fazer o que para conseguir. Eu quero ler a Bíblia toda nesse ano, então eu tenho que fazer o que para conseguir? Na metade do ano eu tenho que ter lido metade da Bíblia. Então, se eu tenho 12 meses, eu vou dividir o conteúdo da Bíblia em 12 partes. E a cada parte, eu tenho que ler 1/12 do todo. Porque no final de um ano, eu vou ter lido ela inteira. Você entende como é que funciona? Então, eu tenho que me lembrar claramente do meu alvo. E eu preciso fazer um plano para alcançar. Paulo tinha isso muito claro na cabeça. Ele diz: eu não acho que eu já alcancei a perfeição, não. Mas uma coisa eu faço. Na verdade são 3. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ou seja, eu não vou carregar as dores de 2015 nesse ano de 2016. Não vou ficar remoendo os meus erros. Não vou ficar remoendo minhas culpas. Não vou ficar me lamentando. Não vou me fazer de coitado para ninguém. Do passado eu só quero as lições, para não errar de novo. Outra, eu prossigo para o alvo, eu tenho um alvo, eu sei onde eu quero chegar, eu tenho um objetivo na minha vida. E volto à pergunta, se você tem para você. E a terceira, Paulo nos diz: eu prossigo, eu tenho perseverança, eu tenho foco, eu não tiro os meus olhos da minha meta. Prosseguir é a dica que eu dei, a foto de você magrinho na porta da sua geladeira. Lá vai você tomar refrigerante, lá vai você visitar o pudim. Aí você chega assim cheio de vontade, aquela mesma força que você abre a geladeira e vê a foto, é a força que você vai fechar ela depois. Você vai dizer: quem tem que lutar pelo que eu quero sou eu. Ninguém pode fazer isso por mim. Você entende? Meus queridos, Deus deseja um ano de 2016 maravilhoso para você. Você acredita nisso? A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Em vários textos a Bíblia diz: eu sei bem os planos que tenho para vocês, planos de bênção e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Mas não adianta apenas Deus desejar isso. Eu tenho que lutar por isso também. Eu tenho que trabalhar por isso. Eu tenho que caminhar na direção que eu quero chegar. E é assim que funciona. Então eu quero que você entenda que Deus deseja um ano de 2016 ótimo para você. Mas Ele deu as ferramentas nas mãos, e quem tem que construir esse ano de 2016 é você. Ele te deu a visão, te deu a força, te deu a fé, mas quem tem que trabalhar por isso é você. Guarda essas lições de Paulo no seu coração. Para de ficar remoendo e lamentando os seus erros. Coloca bem claro para você qual é o seu foco, a sua meta, o seu objetivo. Põe isso no papel, escreve. Mas não é para escrever e jogar no lixo, não. Põe dentro da Bíblia, cola na porta do armário, no lugar que você veja sempre. E crie estratégias de automotivação. Eu preciso me lembrar que eu não posso me afastar do rumo, eu tenho que prosseguir. Paulo diz: eu faço isso. E se Paulo faz, eu quero fazer também. Existem coisas que dependem única e exclusivamente da nossa ação.
mas tem outras que dependem da ação dele. O que depende de mim eu quero fazer. O que depende de Deus eu quero buscar nele. Eu quero buscar forças nele. Eu quero buscar o socorro dele. Eu quero buscar a direção dele. E eu quero te convidar para buscar junto comigo.